Olá, meus irmãos. A paz do nosso Salvador, o Messias, esteja com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. Iniciando hoje um vídeo no canal A Luz Resplandece para repartir a palavra do nosso Pai com todos os irmãos. E iniciando esse vídeo, irmãos, falando do profeta Miqueias, a palavra do nosso Pai, que veio em espírito, e o profeta Miqueias anunciou para que a mensagem do nosso Pai. E a referência que vocês vão poder estar analisando é Miqueias 2, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Diz assim: Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal, quando raia o dia, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os tomam, se casas, as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Altíssimo: Eis que projeto mal contra vocês, e vocês não escaparão. E não andareis arrogantemente, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá contra vós um motejo, se levantará pranto lastimoso e se dirá: Estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, o Altíssimo a troca. Ele tirou a nossa terra, ele tirou o que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Portanto, não terás na congregação do Altíssimo quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Altíssimo está irritado? É assim que ele age? Assim diz o Altíssimo: sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Meus irmãos, aqui é a mensagem do nosso Pai, a palavra dele em justiça, exatamente contra os povos que cobiçam campos e tomam, casas e tomam, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, irmãos, ao longo de milênios aí vocês podem ver várias histórias de pessoas que teve sua casa invadida por causa de guerras, tanto religiosas como de outra forma política. E muitas famílias sofrem até os dias de hoje por causa disso, por causa de alguns arrogantes que vão lá e querem tomar posse daquilo que não é deles. Então, a justiça do nosso Pai, o nosso Pai falando que ele ainda não fez, mas naquele dia ele fará a justiça dele. Por isso que aqui, ó, no último verso, vocês podem estar analisando. Ó. Assim diz o Altíssimo: sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então, meus irmãos, sempre costumo deixar aqui um entendimento. Vocês mesmos vão poder pensar, analisar. Isso serve de uma reflexão, não somente para os dias antigos, mas para os dias de hoje também, que a palavra do nosso Pai, ela passa gerações e gerações e permanece, e também serve para os dias tanto para os dias atuais, como também vocês podem pegar o livro da Bíblia, que são vários livros, e estar analisando também se aqueles povos eles fizeram isso que aborrece o nosso Pai, irrita o nosso Pai, não é povo do nosso Pai, né? Se você vê profetas ou qualquer um outro que fazendo isso, invadindo casas, tomando bens, despojos, tomando posse de campos, de terras que não são deles e se apropriando daquilo que não era deles, também não são obras do nosso Pai, não são coisas do nosso Pai. Não é só porque está na Bíblia que vocês devem
pensar que tudo é do Pai. Não, meus irmãos. A Bíblia tem a palavra do nosso Pai enviada através dos profetas, tem a palavra do Messias, a palavra dos discípulos, e tem a palavra dos falsos profetas também. E a opinião que eu deixo aqui para vocês, meus irmãos, que eu fiz em duas partes aqui essa opinião, ó. O que a palavra diz sobre os poderosos do mundo? Parte 1 de 2. Ó, o Altíssimo se irrita contra as autoridades da terra que fazem guerra contra as casas dos outros e contra as heranças do povo. Meus irmãos, continuando aqui o profeta Miqueias ainda, tu vê que a continuação, ó, eu li para vocês Miqueias capítulo 2, do 1 ao 7, e agora vamos continuar a leitura do 8 ao 11. Essas são as referências. Diz assim, ó: o Altíssimo diz: mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Além da roupa, roubais a capa, aquele que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam dos seus lares, queridos, as mulheres do meu povo. Dos filhinhos dela tirais a minha glória, para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e bebida forte para todos. Ou seja, aqui, meus irmãos, sobre aqueles que não pensam em guerra, tu vê que muitos povos são comuns, são pessoas boas, trabalham, sustentam suas casas, têm sua família, seus filhos, e infelizmente sofrem até os dias de hoje por causa de invasores, de arrogantes, e aqueles que passam seguros, aquela gente má vai e atacam ela, rouba. E a opinião da página, meu entendimento que eu passo para vocês agora, meus irmãos, é aqui, ó. Eu deixei um entendimento sobre essa passagem e compartilhei com os irmãos. O que a palavra diz sobre os poderosos do mundo, parte 2. O Altíssimo não se agrada daqueles que roubam os homens. Nas guerras do mundo despojam os lares das famílias inocentes. Muitas pessoas mais expulsam de casa as mães que a amamentam. O Messias confirma a palavra que disse o profeta. Disse o nosso Pai, das crianças de peito tiraste perfeito louvor. Ou seja, meus irmãos, da pureza das crianças, o nosso Pai tira o perfeito louvor. E por isso que ele está aborrecido aqui, porque muitas famílias e lares com crianças, com mulheres, pessoas boas, muitas das vezes boas, sofrem por causa desses arrogantes nas guerras que pensam só em fazer o mal. Então, meus irmãos, essa reflexão, essa é o meu entendimento que estou passando, repartindo com os irmãos. E para continuar aqui a passagem, vou ler uma passagem para os irmãos ainda, para aqueles ainda que estão, de repente, em alguma igreja, mas não sabe, pensa que está agradando o Pai, o Messias. Hoje vocês vão saber a verdade. Em Mateus capítulo 6, referência do verso 3 ao 8, vocês vão poder estar analisando. Olha o que o Messias diz. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E,